Boa noite. Começando daqui a pouco, tá, povo? Pode ir entrando aí e colocando comentário, tá? Beijão. Vou arrumar as coisas aqui e vou começar, tá? Beijo. Ó, tô esperando, o material tá aqui, tá, povo? A gente já começa, tá? Boa tarde. Deixa eu ver aqui no celular quem é que deu boa tarde. Que não aparece pra mim. Ah, boa tarde, pai. Como é que o senhor tá? Ó, eu tô vendo que tem 5 pessoas online. Aí só dá um oizinho pra saber quem é. E eu já vou começar. São 6 horas. Eu vou dar uns 5 minutinhos pra nossa amiga Marcela chegar. Pra gente começar. Boa tarde, Rosângela. Tudo bem? Como é que tu tá? O ruim é que por aqui eu não consigo ver a pessoa. Isso, mas o meu estava uma lei. Tem muita coisa. Tô bem, pai, tô bem. Eu tava arrumando a questão da internet aqui, não tava muito boa. E tô deixando o celular na minha frente, porque eu tô com um programinha e ele não aparece o nome da pessoa. Aí eu tô olhando quem é que tá escrevendo para responder. Tá, hoje a gente vai formar frases, tá? Pra quem tá aí. Das leis municipais, mas as pessoas não querem. Elas querem saber, isso aqui, deixa eu ter. Deixa eu até aproximar mais, porque vocês vão ter que ver aqui atrás, ó. Vocês vão ter que ver aqui pra gente poder fazer a atividade. Deixa eu aproximar mais. Ver se... Não dá pra ver, né? Essa câmera do computador. Mas eu digo o nome para vocês, tá? Eu sou desses. Eu digo o nomezinho para vocês. Do que é. Quer saber de tal projeto? Mais 3 minutinhos, tá, povo? A gente já começa, tá? Tô sem orientação. Ó, só explicando. Hoje a gente vai formar frases, tá? Vou colocar aqui para eu poder trabalhar também. Boa noite, boa noite. Dá uma boa noite aí para eu saber quem é que tá. Coloca ali sua visão. Eu vou colocar o professor. Também tem algo mais complicado, Tá, enquanto eu passei o link para Marcela e enquanto ela entra, eu vou explicar a proposta de hoje, ok? A gente vai falar sobre formação, a consciência de palavras e frases, né? Então a gente vai basicamente fazer o que está aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai formar frases, disso que a gente vai falar especificamente. E aí eu
Obrigado, deixa eu ver quem é que está esperando aqui, que não aparece o nome, deixa eu ver quem é que está esperando. Oi, Cris, boa noite. A gente vai formar frases, e aí vai entender que para formar frases, necessariamente, a gente não precisa de letras ou palavras escritas. A gente pode utilizar figuras e imagens para estar fazendo essa criação, ok? Então, vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai começar aqui, dando um exemplo de início de atividade, e depois a gente vai passar aqui para o tabuleiro. A gente vai passar aqui para o tabuleiro, a gente vai passar aqui para a bancada para poder continuar a atividade. E aí, hoje eu vou ter a visita da Marcela, que ela é fonoaudióloga lá em Portugal. Então, ela vai dar uma ideia do que, mais ou menos, eles fazem por lá. Ela trabalha muito com consciência fonológica, e aí ela vai estar dando umas sugeridas no nosso espaço aqui, principalmente porque ela participa do espaço de formação no Facebook que a gente tem. No Facebook não, no WhatsApp. Tá bom? Só explicando. Só vou dar uma olhadinha aqui como é que tá, se o voo dela tá demorando muito lá de São Paulo. E aí a gente já pode começar, né? 6h05. Ah, ela chegou. Deixa eu dividir a tela aqui. Fazer ela aparecer. Abracadabra. Olá. E seja bem-vinda e bem-vinda, Marcela. Obrigada. Ô, Marcela, eu vou começar me apresentando. O pessoal da página me conhece, tá? Mas eu vou me apresentar, e aí tu pode se apresentar depois, porque eu falei bem por cima quem que tu era, mas aí só fala um pouquinho de ti, e aí a gente já começa a trabalhar, pode ser? Opa, a câmera, pode ser? Tá, pessoal, quem não me conhece, eu sou o Erickson Jones, né, que idealizou essa página da inclusão. Hoje a gente vai falar sobre formação de palavras e frases, consciência de palavras e frases, que é uma etapa da consciência fonológica. E aí eu tenho o prazer de receber a Marcela, para cá. A Marcela no nosso espaço, né, que ela vai estar dialogando com a gente, sempre que possível. E aí, assim, a gente vai começar a tarefa aqui. Vou falar de mim. Eu sou o Eric, sou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, e trabalho desde 2012 com consciência fonológica. Então, eu tenho um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria, e aí gostaria de compartilhar com vocês a primeira etapa da consciência fonológica através de umas sugestões de atividade que é mais para a gente pensar, ok? E aí, Marcela, o que tu pode contar para a gente de ti? Bom, boa noite, aqui já é boa noite. Eu sou fonoaudióloga, não é? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer e uma honra estar a partilhar este cantinho com um estudioso de uma área que eu sou apaixonada. Pronto, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em motricidade social, mas desde que vim para Portugal em 2003 que trabalho com linguagem. E nos últimos anos tenho-me dedicado mais ao trabalho relacionado com a leitura e escrita, porque passei a trabalhar em contexto de escola. Há 10 anos que eu estou como terapeuta escolar, terapeuta da fala, que é assim que se chama cá em Portugal, em contexto escolar. E é isso. Em 2019 desenvolvi um projeto sobre consciência fonológica numa sala de crianças da pré-escola, de 4, 5 anos. Foi um projeto pedagógico que envolvia uma história em si, vários personagens, e todo esse processo do desenvolvimento dessas habilidades metalinguísticas foram desenvolvidas de uma forma lúdica. É isso. Espero que eu tenha contribuído um bocadinho convosco nessa conversa. Com certeza. Com certeza tu vai contribuir. Deixa eu só dar mais uns ois para quem não dei. Oi, Thaisa. Hoje tá eu e a Thaisa trabalhando aqui no setor. Só para contextualizar, hoje eu estou em home office aqui no serviço, né? E aí, para vocês verem que o cenário mudou um pouquinho. Então, minha parceira hoje é a Thaisa. Boa noite. Boa noite, Marilda. Que bom que tu conseguiu vir. Ô, Magda, boa noite também. Ok?
Podemos começar então, Marcela? Ó, João, só uma coisa. Era suposto eu estar a ver comentários. A minha página está limpinha, não tem nada. Não me aparece nada. Ah, não tem os comentários? Não. Só vejo a ti, Tá, mas... então eu vou fazer assim, ó. Eu vou traduzir, porque eu não vou conseguir conduzir a atividade e te mandar print pelo WhatsApp, vai ficar um pouco... Não tenho essa coordenação, essa coordenação toda. Mas aí, o que aparecer, eu vou lendo aqui, porque está aparecendo para mim. Ok. Oi? Não, tudo bem. Se tu quiser, tu pode fazer que nem eu, vou te fazer uma sugestão. Eu tô com a tela aqui com os comentários, só que não aparece quem é. Só que eu abri o Facebook e tô com a live aberta, porque aí no Facebook aparece no meu celular. Se tu quiser, tu pode olhar no celular também. De qualquer forma, eu vou ler o que aparecer aqui e aí vou traduzindo pra gente, tá bom? Combinado. Combinado? Se o som falhar, avisa. Ok, Tá? meu pai te deu boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite ao teu pai. Então, por enquanto, só boa noite. Nenhuma pergunta ainda, tá? Tá, então vamos trabalhar que agora o negócio é comigo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar a Marcela de... Deixa eu ver se eu consigo dominar essa tecnologia aqui. Ó, vou colocar assim porque eu vou trabalhar, tá, Marcela? Vou deixar tu de nosso intelecto. Ó, então a gente vai começar a atividade aqui na parede, tá? Eu vou ter que traduzir para quem está assistindo também o que são esses objetos, porque eu estou no computador e a câmera do computador é muito ruim, tá, gente? Não tinha previsto isso. Então, eu vou traduzir o que é e vocês escrevam aí qual que vocês querem que eu selecione para fazer a primeira atividade, que vai ser interativa com vocês, tá bom? Deixa eu... Ó, o que eu tenho aqui? Vocês escolhem. Eu tenho um envelope de fantoche, exercício, casa, bicicleta, mesa e menina. A menina vai ter um nome depois. O que vocês escolhem? Pode escrever ali embaixo. Vou repetir de novo, tá? Memória auditiva. Fantoche, malhar, casa, bicicleta, mesa e menina. O que escolhem? Ó, tô esperando os comentários aqui. Deixa eu juntar um negocinho que caiu. Tentando ver. Ó, escolha um e eu vou explicar o que a gente vai fazer. Vocês vão escolher, eu vou tirar uma frase, vou ler e vocês vão ter que organizar essa frase, ok? Ela tá toda bagunçada e vocês têm que organizar essa frase e tentar descobrir qual é a frase correta. Qual que vocês escolhem? Noite. Boa noite, Marilda. Que bom que tu conseguiu vir. Opa. Vou escolher a primeira, então, já que tá tanta timidez aí nesse espaço. Ó, vou escolher exercício, tá? A do meio. Vou falar a frase, tá? Ver se vocês entendem. Dias todos malhavam eles. Que frase que é essa? Vocês podem escrever para mim? Todos malhavam eles. Tem que organizar a frase. Mudar de lugar para ela ficar certinho. Vamos ver quem consegue. Ô, Paty, eu vi a tua escolha, tá? A próxima palavra é menina. A Paty está pedindo para a gente escolher menina a segunda. Que é essa aqui. Alguém consegue? Vou repetir a última vez para ver se vocês conseguem, ó. Dias todos malhavam eles. Como é que é o correto dessa frase? Essa frase tem sentido? Primeira pergunta. Dá para entender do que está falando? A gente tem que organizar ela.
Tô com várias coisas abertas aqui para atualizar os comentários. Vou repetir mais uma vez, tá, Vivi? Dias, todos, malhavam, eles. Ó, Deus tá vendo se vocês escreverem o que eu tô dizendo, tá? Para colar e conseguir a resposta. Tem que usar a memória auditiva e o processamento fonológico, né, Marcela? Mesmo. Pela quantidade de vezes que se não memorizaram, a coisa tá má. Oh. Eu fiz essas atividades com professoras uma vez, e eu vi várias abrindo o caderno, assim, não, peraí, fala mais uma vez. Eu falei, não pode anotar, não pode, tem que ouvir e tentar organizar. Isso é para vocês perceberem o nível de dificuldade que são essas atividades, e que a gente quase não usa essa habilidade, né? Algumas vezes, como a Marcela estava sinalizando, a pessoa pode ter uma dificuldade de processamento auditivo, né? Não é querer falar, mas algumas vezes porque a gente não usa essa habilidade mesmo, assim, a informação vem muito pronta. Exatamente. Alguém conseguiu? Deixa eu atualizar aqui. No fundo... Já tem aqui. Muito grande. Todos os dias... Oi, Marcela. Eu ia complementar a dizer que, no fundo, preocupa-se muito com essa habilidade em termos escritos, quando a criança já tem a prontidão da escrita, em termos de alfabetização, mas não se trabalha em livros, não é? Tanto que há muita gente que trabalha a consciência fonológica muito com base na escrita, e não deve começar por aí. A gente deve trabalhar tudo a nível mental. Sei. Ó, então, várias pessoas colocaram a resposta aqui só para traduzir para ti, tá, Marcela? A Dina colocou, a Magda colocou, a Marilda colocou e o meu pai colocou também. Ó, todos os dias eles malhavam. Tomara que ninguém tenha colado de ninguém, né, aluninhos? Mas assim, a frase pode ser todos os dias eles malhavam, parabéns, ou pode ser eles malhavam todos os dias, só não pode ser dias todos malhavam eles, ok? Na verdade, na verdade todo mundo acertou. Êêê! Eu vou escolher a segunda, que é a opção que é a opção que a Patrícia pediu, tá? Meninas, tá? Vou pegar aqui. Ó, antes de ler a frase, eu vou falar um pouquinho sobre essa organização, porque hoje é para dar dicas, né? Geralmente, o que eu faço com os alunos? Eu pego a atividade e eu seleciono por nível de dificuldade. As frases daqui têm 4 palavras, as frases daqui têm 5 palavras e as frases daqui têm 6 palavras. Como eu estou no trabalho, não estou com muito material, geralmente eu gosto de separar por cor. Então, eu coloco, por exemplo, mais fácil verde, mediano amarelo e mais difícil vermelho. Para a criança ir percebendo que vai ficando difícil, se afastando do difícil, se aproximando do fácil, só porque a gente está falando de dicas, ok? E eu classifiquei por número de palavras também, para que vocês escrevam aqui e eu possa conferir quantas palavras tem. Beleza? Segunda frase. Veterinário, o Mariana levou cachorro ao. Fácil. Que malvado esse Erickson. Tá fácil. Tá fácil. Ô, Marcela, assim tu acaba com todo mundo. Não. Vou ler mais uma vez, tá? Adulto sim, criança não. É só experiência. Não, vou esperar alguém pedir para ler mais uma vez. Vamos ver se alguém acerta de primeira, assim. É que, na verdade, eu estava falando na live, Marcela, depois tu pode me dar a tua opinião, que quando a gente pede alguma coisa auditivamente, é ruim a gente ficar falando em cima, né? Porque é muito difícil tu reter a memória auditiva e prestar atenção numa informação nova, né? Porque, na verdade, eu acredito que eu estou fazendo errado. Já tem uma resposta aqui embaixo, a Cris respondeu, olha que milagre. Pode responder para mim e eu leio a resposta da Cris. Tá, eu vou ler a resposta da Cris, tá?
Mariana levou o cachorro ao veterinário. Mariana levou o cachorro ao veterinário. A Dina também tá em todas, né? Ó, essa primeira aqui é das 6 palavras. Vamos conferir. Mariana levou o cachorro ao veterinário. 6 palavras. Parabéns! Aqui, ok, a estratégia da quantidade de palavras. A gente está trabalhando basicamente a formação de palavras e uma habilidade muito relacionada a essa formação de palavras que a gente tem em investigações. Até um desses instrumentos, eu estava lendo eu e a Marcela ontem, até de madrugada, né, Marcela? Pensando no documento, a gente trabalha... Uma das habilidades que a gente trabalha com crianças é a habilidade de identificar incorreções relacionadas à ordenação. O que é ordenação? Que a frase tem que ter uma ordem, ela tem que ter uma organização para essa produção de sentido. Então, quando a gente trabalha essas frases desordenadas e a criança tem que ordenar, colocar em ordem, a gente está trabalhando essa ordenação. E vocês viram aqui, ó, que o papel, basicamente, que é esse, vamos ver se vocês conseguem ver, ó, ele tá para mim, ok? Eu leio e a criança resolve. Então, eu, enquanto professor, leio e a criança tenta resolver mentalmente. Assim, ó, como eu estou fazendo para vocês, é mais difícil. O que eu faço com as crianças é dar objetos. Por exemplo, eu vou pegar a Mariana, eu vou pegar a figura da Mariana, que está grudada aqui, não quer sair de jeito nenhum, mas eu vou pegar a figura da e vou juntar com outros objetos para que as crianças possam organizar, tanto memorizar e depois fazer essa ordenação. Porque eu quero que ela memorize, mas o meu objetivo é a ordenação. E ela entender que é importante isso. Não precisa só escrever a palavra certa, mas precisa escrever em ordem, ok? Qual que é a próxima palavra, por favor, sugiram? Vou repetir as palavras, tá? Mariana já saiu. Eu tenho ainda fantoche, eu tenho casa, eu tenho bicicleta e eu tenho mesa. Eu vou tirar malhavam, que eu já fiz a frase. Tá, a Cris fez uma pergunta, tá, Marcela? Eu vou colocar, se tu quiser responder, senão eu já respondo, tá? Ela perguntou que esse tipo de atividade a gente recomenda para que turma? A Cris trabalha, não lembro se a Cris trabalha como professora ainda, mas eu sei que ela trabalha com reabilitação também, com psicopedagogia. Uhum. Olha, eu vou falar aquilo que eu faço enquanto terapeuta da fala. A questão dessa consciência da morfossintase, ela desenvolve junto com a consciência fonológica. Elas são habilidades interdependentes. Portanto, se eu vou trabalhar com uma criança na pré-escola, tenho que deixar de trabalhar essa atividade. O que a gente vai, se calhar, é tornar a atividade mais simples. Em vez de trabalhar uma frase tão complexa como essas que nós estamos a dar o exemplo aqui, nós vamos trabalhar uma palavra com 2 elementos, com 3 elementos, dependendo da turma que nós tivermos à nossa frente. Não é? Eu, nessa turma dos 4, 5 anos que eu trabalhei aqui em Portugal, eu trabalhava com frases simples, de 3 elementos. Tipo, o menino comeu a maçã. Aqui em Portugal a gente diz diferente, diz o menino está a comer a maçã. Então, fica muito complexo para uma criança de 4, 5 anos para a gente oferecer isso desordenado. Então, o menino, maçã. E aí a gente alterna e oferece à criança maçã, comeu, menino. E eles conseguem fazer esse trabalho. Quando a criança tem dificuldade na memorização das palavras, aí sim, talvez não seja a hora de trabalhar ainda essa consciência ao nível morfossintático, porque precisa ter um amadurecimento ao nível da memória. Mas se a criança já é capaz de reter as 2 ou 3 palavras, sim, pode perfeitamente fazer.
E é como o Eric estava a dizer, depois o grau de complexidade a gente vai dando conforme aquilo que eles nos vão dando. Eu trabalho muito com a musicalização associada, porque já há vários estudos que comprovam que a gente desenvolve habilidades de consciência fonológica, habilidades metalinguísticas como um todo, associada à música, ao ritmo. Essas crianças evoluem ainda mais rápido. Então, estavas a falar na questão dos cartões com cores, e uma coisa que eles adoram e que é muito giro é dar música a essas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Imagina que tens um cartão amarelo, um vermelho e um azul, que tem a ver com o teu grau de complexidade, não é? Pelo que referiste. Então, depois que a criança ordenar a frase, imagina que a frase ficou 2 palavras azuis, uma amarela e aí a gente pega, por exemplo, um xilofone que tem as cores e a gente pode, junto com a criança, reproduzir o som da frase dela. Então, ela tinha 2 cartões verdes, imagine 2 verdes e um azul, e ela vai repetir a frase 2 vezes no verde e depois uma vez no azul. É uma forma da gente marcar palavra a palavra e de trazer um lado lúdico para a criança. Está trabalhando a questão do ritmo. Aqui não consigo fazer com que vocês escutem o som do xilofone, mas é muito giro, porque cada criança vai ter uma frase diferente e uma sonoridade diferente. Posso continuar depois dessa palestra? Falo muito. Não, bacana. Ô, Marcela, obrigado mesmo pela né, abertura de campo, né? Então, vou continuar fazendo a tradução primeiro, tá? Do que comentaram aqui. A Grazi comentou que não está ouvindo, mas, assim, tem várias pessoas respondendo, então eu acho que a maioria está conseguindo ouvir, talvez a Grazi esteja cortando, daí Grazi pode colocar, se tu não está me ouvindo ou não está ouvindo a Marcela, para a gente falar mais pausado ou não, ok? A Cris falou que ela trabalha de segunda professora, então é aquela professora que fica com a criança que tem alguns municípios aqui no Brasil. E só traduzindo, quando a Marcela fala isso é muito giro, quer dizer que é muito legal, né, Marcela? É isso, né? Só para ajudar a traduzir, porque tem algumas pessoas que não entendem, tu falou várias vezes, as crianças acham muito giro, muito giro, muito giro. Eu acho que é muito legal, se eu não me engano, né? É isso. A Grazi falou que já começou a ouvir. É isso? É isso. Tá, eu vou acompanhar o raciocínio da Marcela e traduzir um pouquinho aqui diante do que a Cris perguntou. A Cris perguntou se a gente pode usar material concreto. Material concreto são as fichas, ok? Ficha de figura que vocês podem encontrar em vários jogos. Geralmente na consciência fonológica eu tento tirar as palavras, porque ficha de figura de alfabetização vem com um nome embaixo. Eu geralmente tento tirar para trabalhar só com a palavra, só com a figura, desculpa, só com a figura, com a imagem, né? Para a criança trabalhar isso. Melhor que isso são objetos. Eu trouxe alguns objetos para vocês verem aqui. Quando a criança trabalha com um objeto concreto, ela consegue fazer. Então, como que a gente conseguiria fazer algo assim na parede com objetos? A gente poderia colar com cola quente caixinhas e dentro dessa caixinha ter objetos, ok? Vocês podem construir a frase. A frase é para a gente, a frase escrita, para a gente, enquanto professor, não se perder. A criança vai ouvir e tentar completar, ok? Basicamente isso. E outra questão que a Marcela falou é do grau de complexidade. Geralmente, eu coloquei palavras com 4, 5 e 6 para adultos. Geralmente, uma criança não vai conseguir fazer algo tão complexo, porque acabou a primeira, já começou, ela pensou na primeira palavra, já está na última e ela já perdeu as palavras do meio. Geralmente, eu começo com 3 palavras. Quando a criança tem dificuldade, eu reduzo para 2. E essas 2, ela forma a frase, mas geralmente 3. 3 ela dá conta de formar.
Se ela tem muita dificuldade, outra coisa que eu faço, Marcela, é criar atividades dela fazer, sabe? Ajudar ela a montar a palavra. Porque as palavras, as frases que ela monta, ela tem uma capacidade de processamento e de memorização muito maior, né? Porque é do referencial dela, vocabulário dela. Então, geralmente, quando ela está com muita dificuldade para as minhas palavras, eu já vou para atividades onde ela tenha que criar frases. Porque aqui ela tem que ouvir, memorizar e ordenar. Ok? O que eu não falei ainda. Tá. Perdi o raciocínio aqui. Então, basicamente isso. E aqui a gente está trabalhando com figuras. Eu vou lá buscar objetos, tá? Porque eu estava fazendo num lugar, agora eu estou fazendo em outro. Deixei os objetos. Vou mostrar os objetos para vocês verem quanto fica visual isso. Só um minutinho. Passa o endereço certinho, né? Voltei. Tá bom, o nome dele é Emerson, tá? Ó, todo mundo conseguindo ouvir bem, tá? Conseguimos arrumar nosso áudio. Eu acho que tem. Olha que bacana. Nada, tá. Ó, olha que bacana a criança poder fazer esse processo. Olha que bacana a criança poder criar frases a partir desses objetos. Deixa eu arrumar a máscara dele aqui. Tá usando máscara, já dá um tema de criação de frase. Ok? E aí, dependendo do tamanho e o peso, dá para a gente trabalhar num espaço assim, vertical. Se não, dá para a gente trabalhar no chão, tá? Para quem estava perguntando como que a gente pode trabalhar, dá para a gente fazer um quadrado, tipo um jogo da velha no chão. As crianças escolhem essas palavras, elas vêm e escolhem e vão formando frases, ok? Marcela, se tu quiser contribuir alguma coisa, senão eu vou dar continuidade aqui no balanço aqui. O interessante é sempre deixarmos essas atividades o mais lúdicas possível. Aqui em Portugal, as crianças têm muita dificuldade em se manter atentas. Então, tudo que eu faço envolve muito movimento. Por exemplo, se eu for fazer uma atividade semelhante a esta, uma estratégia que eu uso muito é desenhar... eu acho que aí no Brasil é o jogo da amarelinha, que a gente desenha no chão. Aqui é o jogo da macaca. Sim. Aí no Brasil eu acho que é a amarelinha, dependendo da região. Jogo da macaca? Então, aquilo que a gente salta com os dois pés, ora com um pé. Então, eu distribuo as imagens pelo jogo e as crianças, onde a pedrinha, depois dela executar o jogo da amarelinha, ela constrói frases com aquelas palavras, sempre tentando trabalhar um bocadinho outras questões. Como eu te disse, eu gosto de trabalhar muito tudo transdisciplinar, tudo muito interligado. Então, se eu puder trabalhar a cidade global, uma outra cidade fina, de forma indireta, não é? Como eu falei, a questão de música também, eu faço tudo de uma mesma atividade, ainda que o objetivo seja a construção frásica, por exemplo. Eu, como trabalho com crianças menores, costumo começar pela palavra, depois é que vou para a frase, porque acho que o entendimento é mais fácil para a criança. Então, eu mostro uma imagem, a gente trabalha o conceito da palavra e depois chega ao conceito de frase a partir dessa noção já da palavra, para perceber que para ser uma frase não basta ter um conjunto de palavras, tem que ser um conjunto de palavras com a tal estrutura gramatical, não é? E que tenha sentido, porque se não tem sentido é uma não frase. São depois as tais correções que a gente também tem que fazer, as brincadeiras da questão dos agramatismos, não é? Que no fundo é isso que estavas a propor anteriormente, quando a gente desordena o agramatismo. A partir do momento que a gente ordena,
estamos a dar a parte da estrutura formal da nossa língua, levando a criança a pensar sobre isso. Então, eu parto da palavra e associo sempre a movimentos. Tá, na minha experiência, Marcela, a gente teve muito ganhos quando a gente colocou um ato motor. Então, a gente já usou bola boba, sabe aquela de ginástica? A gente já usou para contar sílabas, às vezes para contar palavras. Exato, exato. Eu tenho uma atividade onde as crianças têm que fazer como se eles têm tipo um tabuleiro, um caminho, assim, uma trilha, e aí eles têm que pular conforme o número de palavras, sabe? Então, cada vez que a gente introduzia um movimento, ajudava nessa memorização. Só que era uma parte meio que de introdução, assim, não era a metodologia toda. Outra coisa que também é outra sugestão, né? Porque são formas de fazer, né, Marcela? Questão da consciência fonológica. Eu geralmente parto da frase para a palavra. No fundo, aquilo que a gente vê, no fundo, o que a gente vê em termos de literatura é que é indiferente, não há um certo e um errado. Portanto, faz começar pela palavra ou pela frase. Agora, como Sim. eu trabalho, como eu disse, com meninos mais pequeninos e a gente sabe que o conceito de palavra, se a gente for olhar o desenvolvimento da linguagem, a criança, pela oralidade, ela começa a falar quando uma palavra lhe faz sentido, quando aquele referente lhe diz alguma coisa. Para mim, enquanto fonoaudióloga, faz mais sentido eu começar pelo conceito de palavra e depois agregar outras figuras e daí construírem a tal frase. Porque o que acontece muitas vezes é, mas o que é uma frase? Não estou a perceber o que é a frase. Então, a partir do momento que a gente tem menino e bola, é mais fácil dizer o menino tem uma bola, o menino tem uma bola azul, a bola é do menino, o menino jogou a bola no parque. E a gente vai agregando mais imagens e dando maior complexidade à frase. Mas é uma questão opcional, não tem certo ou errado. Então, uma dica da fonoaudióloga Marcela, né? Eu sou um simples pedagogo, mas assim, fazendo uma comparação, né, para vocês terem dois exemplos de possibilidades. Geralmente, o objetivo não, o motivo da escolha da palavra para a frase da frase para a palavra, quer dizer, é ir reduzindo a complexidade. Então, a gente começa numa ideia de que todos eles podem construir histórias. Então, nas salas onde eu apliquei, eu falei, não, vocês podem me contar histórias. Então, o que aconteceu hoje? Eu bati a perna, eu acordei cedo, para despertar essa capacidade de que todo mundo pode construir histórias, criar histórias, e que a frase é uma pequena história. Então, eu sempre começo nessa lógica, assim, para eles perceberem que eles são capazes de criar. Não, né, a gente tira um pouco desse aspecto de ter que escrever, né? E aí eles podem criar história, eles vivem criando história, eles adoram criar história, né? Então, a gente abre e eles contam 10 histórias ao mesmo tempo. Então, a partir disso, eu trabalho o que é uma frase. Uma frase é uma pequena história. Vamos criar história? Eles contam coisas do contexto dele. O que aconteceu hoje? O que aconteceu ontem? O que aconteceu no final de semana? E aí eles vão contando. Depois eu vou para os objetos. Geralmente eu prefiro objeto mesmo. Objeto. E aí nas salas que eu trabalhei, eu ia com uma bolsa bem grande, cheia de brinquedos infantis. Bichinho de pelúcia, panelinha, guitarra. E eles tinham que sortear, em grupos, eles tinham que sortear 2 objetos, por exemplo, esses 2 aqui. E a partir desses objetos, eles tinham que criar frases. E aí o primeiro desafio era esse, criar a frase a partir dos objetos. Depois disso, a gente passava por uma fase que era pegar justamente esse teu início de intervenção, que é explicar o que são palavras, dentro desse contexto, o que são palavras. Então, cada som dessa frase que eles construíram, cada som que tem um sentido é uma palavra. E aí, as dificuldades que eu encontrava em eles pensarem o A como uma palavra, ou algo que não é tão entonado na frase, como uma palavra separada. Então, o menino era uma coisa só, a boneca, uma coisa só. E aí, fala, Marcela.
Digo, aí já vamos para hiper, hipo. Isso é. Que é o primeiro processo, né? Se eles fazem na oralidade, eles vão fazer na escrita com certeza. E aí, o que eu trabalho muito, por exemplo, a baleia. Está invertido aqui. A baleia. A baleia. Geralmente eu trabalho colocando um código no lugar da palavra, que é justamente para facilitar essa questão da manipulação. E aí eu trabalho com eles assim, mas a gente só fala a baleia? Será que a gente fala a raposa? Sim. Será que a gente fala a mesa? A menina? Então o a pode ser usado em diferentes lugares. E será que o a não é uma palavra também? Porque o a não tem sentido, aí eu volto para a questão de que a palavra é um som com sentido. Mas geralmente essas são as dificuldades iniciais que eu percebo até eles assimilarem. E aí depois disso eu vou para a criação da frase maior. E aí, pronto, acabou a aula, porque eles querem construir uma frase quilométrica, né? É 1 quilômetro de fichinha em cima da mesa com objetos. Uma frase. E aí, como é que é, Marcela? Vamos lá fazer uma frase, já virou uma história. Sim. Está nessa fase. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Tá, ok. Vou continuar aqui, tá, Marcela? Então, fizemos essa parte. Qual que é a tarefa de vocês agora? Eu vou mostrar 2 figuras e vou formar uma frase, ok? E vocês vão ter que me mostrar. Eu só vou ter uma dificuldade por conta da câmera que é do computador, eu não tenho flexibilidade. Então, eu vou mostrar aqui na frente da tela. E aí vocês me dizem quantas palavras tem essa frase, ok? Só escrever aí. Ó. A Mariana tem um fantoche. Quantas palavras tem essa frase? Vamos lembrar o conceito de palavra, tá? Palavras são todos os sons que têm sentido. Então, eu vou repetir a nossa frase, dando uma pista visual que não pode, né, dona Fono? Mas tá aqui a pista visual. Ó, a Mariana tem um fantoche. Quantas palavras tem essa frase? Ó, imagina que vocês têm um objeto para cada palavra. Última repetição, né? Ninguém pediu, mas eu vou repetir, porque eu sou desses. 5 palavras, Pati. Última repetição. A Mariana tem um fantoche. Última repetição, a gente vai contar junto, né? 5, todo mundo concorda? Geralmente, o que eu faço é não substituir completamente o objeto pelo código ou pelo símbolo, ok? Seja isso, seja copinho, seja coisas que elas possam contar. Eu geralmente uso a palavra para ajudar elas a identificarem essa palavra, a não transitarem totalmente, e eu incluo o código. E na mesa eu faço. Opa, outro lado. A Mariana tem um fantoche. Ok? Na mesa fica melhor, tá? Na mesa fica mais certinho, eles podem contar. E nesse espaço, eu consigo perceber quem junta demais, quem separa demais e ajudar quem faz esse processo. A identificar palavra por palavra. Por quê? Porque qual é um dos objetivos dessa fase? É organizar mentalmente essa parte, para que quando o professor for trabalhar com a escrita, o professor consiga que a criança pense os espaços e aí só trabalhe na transcrição, né? Ou na produção dessa palavra, dependendo dos erros ortográficos ou fonológicos da criança, mas ela trabalha só nisso, e não na produção da palavra, da frase toda como um todo. E aí vou dar uma sugestão de etapa para transição. Depois que eu fiz a Mariana tem um fantoche, eu posso dar essa frase totalmente junta, ou totalmente separada, ou separada errado, para a criança ter que cortar
fazer esse movimento mesmo de cortar a frase corretamente ou colar as palavras iguais. Geralmente é essa a condução, assim. Nessa parte da consciência de palavras e frases, Marcela, eu tenho bastante dificuldade de trabalhar coisas tão específicas como essa de cortar com a tesoura de outras formas. Porque às vezes quando parece que eu fiz a intervenção, se eu fecho com essa parte, parece que eu, sabe, tipo, parece que a criança compreende melhor, assim. Eu sempre me frustro porque eu acabo colocando a letra nesse momento, assim, parece que ela compreende melhor. Nessa fase eu também concordo, e eu também... E a gente vê, por exemplo, que até as crianças que não sabem ler ainda, é super importante começar a perceber os espaços vazios, não é? Então, eu quando quero trabalhar, quando a criança já está a transitar para a escrita, eu ofereço as palavras grandes e com um espaçamento rápido para ela começar a perceber o espaço em branco, para depois a gente começar a reduzir isso e ela ser capaz de ter a noção de quando a palavra inicia e quando a palavra termina. Depois, como são crianças que normalmente a gente já trabalhou muito a questão da consciência fonológica, lições, principalmente ao nível das rimas, que elas vão ficando atentas aos sons finais, elas vão lá para o som final da palavra. E como as palavras terminam maioritariamente com vogais, elas começam a sinalizar visualmente onde a palavra inicia e onde ela termina, tanto pelo espaçamento quanto por essa parte já fonológica que ela já começa a ficar bem desperta. Mas eu percebo, fica ali com um misto de estou a oferecer aqui palavras e letras, mas eu acho que faz parte. Para essa parte mais formal, digamos assim, da estruturação frásica, eu acho que é importante. Eu também faço. Eu vou tentar, eu tenho a filmagem de eu fazendo isso numa sala de aula, né? No ano passado que eu fiz um projeto numa sala de aula. E aí eles tinham que cortar e colocar cada palavra dentro de um copinho. E eu tenho a filmagem disso, eu vou tentar colocar para o pessoal do grupo, assim, para perceber o quanto a gente vê, a gente já visualiza a criança que está com essa dificuldade. O professor visualizar isso é muito mais efetivo para ele conseguir ajudar essa criança a pensar, porque enquanto ela não internalizar essa ideia, enquanto ela não estabelecer essa lógica, na verdade, percebendo som por som, ela vai continuar hipossegmentando ou hipersegmentando. Exatamente. Marcela, o comecinho dos teus áudios está cortando para mim, tá? Não sei se está cortando para todo mundo, mas está cortando para mim, tá? Só para avisar. Ok. Mas o resto, percebe-se bem? Ó, eu faço mímica. Não, é só o comecinho, é tipo 2 segundos do começo, aí eu não entendo e aí o restante vai normal. Ok, então eu falo uma besteira. Aí tu me avisa se eu tiver com esse problema também, tá? Fala assim, testando. Não, eu fiz os 5 aqui. Eu fiz os 5 aqui porque tá todo mundo respondendo que é 5 palavras, tá? Ok. E aí eu fiz 5 assim, legal, acertaram, parabéns. E aí, nessa sequência, continuando... Não entendi agora. E eu pensei que era do tipo, já falaste muito. Não, capaz. Não, era 5. Não, mas tá bom, tem bastante gente na live, o pessoal participando bastante. Olha, eu tô posso continuar daqui, Marcela, então? Pode. Posso? Então, até aí tranquilo, né, pessoal? A gente criou frases a partir de figuras, depois usou a memória auditiva, a ordenação. Se a criança tiver muita dificuldade, reduz a frase. Se ela tiver muita dificuldade, dá objetos para ela fazer essa ordenação, ok? Para ela trocar, né? Ela fazer essa manipulação motora para dizer que eu não faço isso, assim, ela faz essa pequena manipulação motora. Então, ela troca de posição, eu deixo a palavra aqui em cima, o objeto aqui em cima, e ela troca, ela inclui, ela tira, ela faz esse movimento também. Então, a gente fez isso
a gente pode usar os mesmos objetos que a gente usou para criar frases. Para criar frases, e a criança continua nessa ideia do que ela está manipulando. Depois disso, eu geralmente trabalho o jogo do absurdo, que é um dos jogos que eu propus lá no curso também. Então, qual que é a ideia do jogo absurdo? Do absurdo é a gente criar frases sem sentido e trabalhar. A gente trabalhou até agora a questão da construção do sentido e identificar, ordenar as palavras. Agora a gente vai trabalhar justamente a criação de coisas sem sentido. Então, uma historinha sem pé nem cabeça. Então, a criança, por exemplo, aqui, ó, ainda na Mariana e no fantoche, eu posso criar uma frase, por exemplo, o fantoche brincou com Mariana, ok? Justamente para a gente começar a trabalhar essa flexibilização da frase e que ela precisa ter uma certa concordância semântica para que essa produção, porque essa escrita, ela aconteça de forma correta, ou que a frase seja produzida. Então, precisa ter essa combinação entre eles. Se eu falo uma coisa muito absurda, junto com uma coisa que tem lógica, a minha frase perde sentido também. E aí a gente trabalha esses elementos. Não sei motoramente como é que a gente poderia trabalhar essa questão do absurdo, Marcela. Tu tens alguma sugestão? Não, o absurdo, aquele que normalmente eu uso, é o recurso a algumas imagens que tenham absurdos, para ser a própria criança a estruturar uma frase absurda, para ajudar nessa criação. Porque eu digo porque as minhas crianças, eu estou a falar muito em termos de crianças com dificuldades, não é? Eu não estou a falar muito de crianças dentro da normalidade que a gente está ali a promover, competências linguísticas. Então, nas crianças com dificuldade, eu procuro oferecer imagens absurdas. Eu tenho uma malinha que tem várias imagens absurdas, do tipo a menina, a banana dentro da máquina de lavar, por exemplo, a passar a ferro um tijolo, e ela cria uma frase a partir dali e a gente vai trabalhando essa noção do que é absurdo ou não. O absurdo não é frase, o que está estruturado gramaticalmente é uma frase. E também costumo trabalhar, como quase todas as crianças que chegam para mim têm problemas de memorização, eu costumo fazer uma brincadeira que eu aprendi com a Rô Andrade, que é uma brasileira, é uma professora de música espetacular, e que ela faz uma brincadeira que é dizer a frase cantada e depois cantar a frase de trás para frente. Por exemplo, eu separei... Sério? Diz, não ouvi. Não ouvi. Vai. Então, Não, eu falei sério, que legal. por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que eu usei com uma criança que eu trabalhava os Cs. Então, Saci saltou sem sapato. Depois a gente canta. Saci saltou sem sapato. Sapato sem saltou, Saci. A primeira frase fica Saci saltou sem sapato. E depois inverte. Sapato sem saltou, Saci. E a criança vê que perde a lógica completamente. Obriga a memorização da frase, porque tem que trabalhar o inverso, e o fato de ser cantado reforça também a palavra. Não é? Para quem não canta, pode fazer isso mais recitado. Saci saltou sem sapato. Sapato sem saltou, Saci. Pode fazer cantado ou não. Vai de acordo com aquilo que cada um gosta. Quem tocar um instrumento pode pôr ali uma violinha e a coisa fica super animada e eles memorizam muito quando é musicado. Para crianças com dificuldades de memorização, se a gente usar a canção é muito mais fácil. A memorização da frase. Tanto que nesse trabalho de construção frásica, em que a gente usa os objetos para sinalizar quantas palavras tem, se a minha criança tiver dificuldade em memorizar, para não recorrer tanto à imagem, como está depois dois referenciais, eu canto a frase, porque a frase fica mais memorizada. Então,
A menina comeu a maçã. E ela repete. A menina comeu a maçã. Depois ela vai. A menina comeu a maçã. É mais fácil de memorizar. A melodia ajuda-nos na memorização. É uma dica para quem precisar de trabalhar mais a parte da memorização quando está a trabalhar a construção frase. Oxi, gostei bastante, Marcela. Eu nunca tinha pensado em trabalhar nessa questão do frente e inverso com música. Muito bacana. Eu babei com essa. Sabe o que eu fiquei pensando? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando em também trabalhar numa ideia de prosódia. Então, começar a frase, aumentar a entonação e descer. Exato. Lembra que sabe? a gente estava a discutir... Eu fiquei imaginando isso enquanto fazia... Da hipersegmentação ou da hipo, naquelas palavras que não são acentuadas, a gente pode recorrer à música para acentuá-las. Sabe aonde que a gente faz isso? Na rima, né? Claro. E aí a gente trabalhava o sapo não lava o pé. Então a gente trabalhava assim, o sapo não lava o pé. Depois a gente trabalhava destacando a parte que a gente queria que eles analisassem. Então a gente trabalhava o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Então a gente dava ênfase para essa parte assim, específica através da entonação. Tom baixo, tom alto, para que a gente queria que eles prestassem atenção. Mas não ainda assim numa parte tão profissional que nem a tua. Usar um objeto para associar visualmente também ajuda. Eu não tenho aqui, mas não sei se consigo explicar. Há umas... Eu por acaso comprei chinesas. Ele é tipo uma aranha plástica que a gente abre e fecha. Abre e fecha. É uma bola, não é? É uma espécie de uma bola. Então, podes usar a bola para chamar... Esfera. A essa palavra que queres acentuar. Crescendo a bola. Fechamos a bola, crescemos a bola. Fechamos a bola, crescemos a bola. Em tudo aquilo que a gente quer acentuar. Por outro exemplo de uma atividade, quando eu estou a trabalhar a construção frásica, é cantar ou falar a frase omitindo, por exemplo, a última palavra. Eles constroem a frase e em grupo nós vamos omitindo cada vez uma palavra, ficar o artigo, normalmente, fica só o artigo. E se a gente associar isso à música, a gente está a trabalhar essa questão da audiação. O que é a audiação? É a gente ser capaz de perceber a música e perceber a linguagem, mesmo na ausência dela. Então, é mais ou menos como se a gente... Eu canto. Borboletinha tá na cozinha. Paro, devolvo a criança. Borboletinha tá na... Fazendo chocolate pra vovozinha. Poti, poti. Olho de vidro. Ok? E nariz de pica-pau. Mas não se canta. A gente não canta. Usa a bola para crescer no silêncio. Que é essa capacidade de continuar mentalmente a palavra que ali está e dar continuidade. Isso é muito, muito giro para a gente trabalhar essa parte das frases e nunca esquecer o conceito da palavra incutido lá dentro. A fome está a precisar de água. Tá, então vou... Também preciso de água. Tá, vou continuar aqui na última parte, porque a gente já está 1h e pouco já nessa live. Então, finalizando, não sei se todo mundo consegue perceber, mas vou finalizar as ideias aqui. Vocês perceberam, né? A gente não usou nada de palavra. A palavra, estava aqui para mim, professor. Né? E a criança usou outros métodos.
Vocês viram que interessante é todas as questões da prosódia, da música, para memorização, que a Marcela falou, eu achei fantástico, assim. Essa questão da movimentação, né, da ampliação da movimentação. Vou ter que fazer mais umas sessões de terapia com a Marcela, para pegar todas essas estratégias. Eu sou muito a favor de uma aprendizagem mais multissensorial. A gente dá muitas pistas, não é? De movimento, oralidade, visual, a integração daquilo que a gente quer é muito mais fácil e a retenção da informação é muito mais fácil. Então, entrando na nossa parte final, a gente está aqui basicamente falando sobre a consciência de palavras e frases, mas numa perspectiva bem sintática, né? Da questão da importância da palavra nessa frase, mas a gente também pode abordar a questão morfológica. Então, acho que hoje, por motivo de tempo, a gente não vai poder entrar muito sobre como que a gente poderia construir. Mas dá para perceber, dá para vocês perceberem quanto de atividades que a gente pode construir até essa primeira intervenção com a criança com palavras, sabe? Existem muitas possibilidades de estímulo para que a criança compreenda qual é a lógica do que ela está fazendo, o que ela tem que fazer, na verdade, e possa ir produzindo essa frase, assim. É diferente de a gente chegar na sala, escrever uma frase no quadro e a criança ter que reproduzir essa frase, já separando, já escrevendo... Oi, Marcela, pode falar? Cortaste-me o pio. Oi? Não, pode falar, desculpa, não entendi que tu fez assim com a mãozinha, pensei que tinha acontecido alguma coisa errada. Cortei teu clima, tu quer ficar até meia-noite aqui? Deixa eu avisar para todo mundo, pessoal, a Marcela está se voluntariando, mas lá em Portugal são 4 horas a mais. Então ela já deve estar perto da meia-noite lá. Então ela está se voluntariando. Eu estou dizendo, estamos encerrando para poder deixar ela descansar também, mas ela quer falar mais. Então pode falar, eu vou tomar uma água, pode ser? Vou pegar minha aguinha. Mas eu não estava a te ouvir, eu não sei o que é que estava a dizer. 7 e pouco já, Thaisa. Não, eu tava falando que da etapa final, o que a gente explorou, que a gente estava falando mais na perspectiva de consciência sintática, dessa relação sintática da palavra no meio das frases, mas que existe abordagem morfológica também, que eu não exploro tanto assim na questão da consciência fonológica, eu exploro mais a perspectiva sintática mesmo. Ainda existe possibilidade, só complementando todos os exemplos que tu deu, né, esses milhares de exemplos que tu deu, a gente pode produzir também frases com alterações, tanto de concordância, a gente pode escrever frases, por exemplo, para a criança corrigir, as meninas brincam. Agora a gente precisa fazer essa correção e a gente pode fazer isso oralmente, para trabalhar bem essa perspectiva de autocorreção. E uma criança, por exemplo, a identificação de diagramatismos, que é isso que estás a referir, ela é esperada na idade pré-escolar de forma implícita, ou seja, a criança pode não ser capaz de corrigir a frase, mas ela tem que ser capaz de perceber que a frase não foi dita corretamente. A partir do momento em que elas entram na escolaridade obrigatória, que em Portugal é os 6, 7 anos, com o início da aprendizagem formal, não é? da leitura e da escrita, a gente sabe que todas essas habilidades precisam também do seu ensino formal. Então, nessa altura, elas têm essa capacidade. E aí, sim, já tem que ser capaz de não só identificar o erro, mas ser capaz de reestruturar a frase corrigindo o erro, seja ele referente à questão do número, de género, concordância verbal, assim também como a questão das frases, fazer coordenação e subordinação de frases, que é uma coisa também muito importante e que ao final de um primeiro ano, eu não sei se aí no Brasil tem alfabetização em primeiro ano.
Ou a alfabetização é como se fosse o primeiro? Tem. Pronto. Aqui começa no primeiro ano, que é o antigo prézinho. Ok, é como ao final do primeiro ano, não é? Eles têm que ser capazes de já ir fazendo subordinação e coordenação de frases simples. Eu não sou professor de ensino fundamental, mas eu acredito que a gente tenha o ciclo dos 3 anos para a criança dominar toda essa questão. E aí, agora aqui no Brasil, a gente está pensando em literacia. Então, quais são as habilidades relacionadas à leitura que a criança pode usar no dia a dia dela e como que o professor pode estimular essas habilidades. Então, não sei se é tão pontual como aí em Portugal. Não, mas eu digo em termos de desenvolvimento linguístico, não é? Quando a gente vai avaliar uma criança de pré-escola já tem essa competência se eu disser, os meninos comeu banana, ele vai dizer, não está bem. Ele pode não saber dizer que era, os meninos comeram banana, mas ele diz logo que a frase não está bem, não é? Porque auditivamente aquilo soa-lhe mal. Depois, mais à frente, com o estudo formal da estrutura a parte gramatical, digamos assim, é que eles começam a ser capazes de fazer essa correção, porque aí já envolve conhecimento de verbo, conjugação verbal, tempo verbal, uma série de coisas. Né? Ok, professora. Aí, eu nunca mais venho. Não, capaz, adorei. O pessoal, esqueci de te fazer a tradução aqui, mas o pessoal está elogiando bastante a questão do cantar, principalmente a questão de ter uma fono nessa live, né? Porque senão fica sempre o Eric falando. E as sugestões, se eu estou admirado com algumas sugestões que tu me deste, assim, que já ficou pipocando na minha cabeça, imagina o pessoal que está ouvindo, tem gente que diz que está anotando tudo que a gente está falando aqui, está fazendo uma de Chico Xavier anotando. Então, acho bem importante a contribuição, né? E principalmente esse olhar interdisciplinar, né, Marcela? Porque a proposta também é não a gente competir e estabelecer o que está certo e o que está errado. É claro que a ideia é sempre orientar o que não se deve fazer, né? Que a gente tem noção pelos estudos, mas assim, saber que existem várias formas de fazer. E é importante a gente entender o objetivo de cada parte para poder aplicar corretamente, né? E estimular. O que eu fiquei só complementando, né, finalizando a minha parte, quando eu li essa parte sobre o ensino dessas variações de fala e o ensino de frases com falta de grafemas, né, esse agramatismo que tu sempre fala, eu fiquei pensando assim no potencial de pensamento crítico dessa criança, para ela poder realmente analisar que aquilo está errado e optar se ela fala daquele jeito ou não. Não é uma questão de certo ou errado, mas ela ter essa possibilidade, né? A maioria não tem. E chega na escola e já tem um padrão de escrita oficial e ela tem que falar daquela forma, sendo que às vezes a família fala de outra. Aí no Brasil isso ainda deve se sentir. Não é? Estamos a falar de um país enorme, onde nem todas as famílias têm acesso à questão da educação da maneira como deveria, não é? Portanto, as crianças acabam por ter um modelo muito restrito de convivência, até com a literacia de uma maneira geral, não é? E claro, se não tem modelos corretos de oralidade, de fala, na escola torna-se muito mais difícil, mais complexo, claro que sim. Ô Marcela, vou fazer as minhas últimas falas aqui, te agradecer já imensamente, né, pela tua disponibilidade, parceria, né, da gente estar conversando de noite, de madrugada, pensando, né, esse apoio. Sou realmente muito grato, muito obrigado pelos conhecimentos, assim, posso dizer que eu aprendi bastante hoje, pelas contribuições que tu tens, assim, né, acho que a gente aprende muito, e pela parceria mesmo, de estar aqui falando com um monte de gente estranha que tu nem tá vendo, né, que eu tô traduzindo para ti, mas depois no grupo tu vai entrar, tu vai ver a nossa live, o pessoal falando aqui do lado. Mas te agradeço mesmo, muito obrigado para os amigos que ficaram, espero que vocês tenham gostado mesmo dessa nossa live, foi a primeira de 2, e gratidão. Claro. Não, eu que agradeço, mesmo, de coração. Não tremi muito, devo ter falado muita besteira também pelo meio,
Mas olha, não é assim tão mal como eu pensava, por isso outras virão. Tranquilo. Confere aí se está inteira ainda. Tá tudo no Se não está sítio. faltando nenhum pedaço. Tá tudo ok. Então Tá. fechou. Não, Obrigada. obrigado, tá? Obrigada eu. Beijão, boa noite e bom descanso. Tchau, pessoal. Tchau para toda a Obrigado gente. para todo mundo que ficou aí até agora com a gente, tá? A gente vai encerrando aqui. Eu não sei sair disto.